Olá! Estamos hoje retornando à contação de fábulas do mundo inteiro, gente. E eu coloquei hoje dupla vista, para vocês terem acesso ao livro, às letrinhas, às imagens e também a mim, a contadora de histórias. Na verdade, estamos contando fábulas do mundo inteiro, não? Então, vamos ler primeiro rapidamente aqui a imagem que a criançada ilustrou. Temos uma plantação, vemos plantas de bananeira, temos um avião, um homem que está plantando, temos também uma outra pessoa que está com um cesto, colhendo bananas. Temos uma abelhinha, temos avião. Aqui embaixo temos o que parece uma melancia, cenoura, abacaxi. Então, penso que são a história de dois amigos que se ajudam numa plantação. Vamos ver? Vamos lá. Aqui começa a história. É uma história da Sudamérica, história de dois amigos. Bom, essa história se desenvolve no Chile, um país com uma maravilhosa situação geográfica, que possui uma terra muito fecunda. Infelizmente, porém, tanta prosperidade não está sendo dividida igualmente entre os habitantes, entre os habitantes, vastíssimos territórios estão nas mãos de poucos proprietários, muitos ricos, que desfrutam o trabalho fatigoso, né? Cansativo, duro dos contadini, que é em italiano contadini, que significa das pessoas do campo, né? Que plantam. Era um tempo, tinha um tempo no centro do Chile, um enorme território denominado O Tesouro, de propriedade de uma facultosa, de difícil casal que tinha um filho de nome Pedro. No fundo do terreno estava um pequeno pedaço chamado Idioela, palavra que deriva do hijo, isso é filho. Uma cópia, esse casal de contadini, de gente do campo, né? Esse casal do campo tinha a permissão de cultivar este campo para si mesmo, né? De noite, depois de ter lá trabalhado todo dia para os seus patrões. Também este casal tinha um filho que se chamava Carlos. Os dois rapazinhos, né, se encontravam muito escondidos, brincavam com muito prazer juntos e reforçavam no dia a dia, a simpatia que tinham um pelo outro, uma simpatia recíproca, independente de que os pais de um eram os patrões e os
dos pais do outro. Tá? Então, vamos ver. Simpatia recíproca entre eles, não estando aí com as diferenças sociais, como eu acabei de dizer. E, então, depois de ter frequentado a escola, depois de ter frequentado as escolas de base juntos, os dois jovens tiveram que se separar, porque Pedro foi inscrito em um colégio privado. E ele, porém, não quis, se negou categoricamente de meter os pés naquele instituto sem Carlos. Assim, os pais foram constritos, né, quase que obrigados a aceitar, e pagaram as mensalidades escolásticas também para o amigo. Carlos, que era um rapazinho inteligente, né, muito desperto, demonstrou de propriamente merecer aquele privilégio, né? E ajudando o Pedro nos estudos. Pois é, o Pedro precisava de ajuda e o outro, Carlos, né, que era filho dos Contadini, né, do casal do campo que plantava, ele ajudava muito o Pedro nos seus estudos, porque o Carlos era muito bravíssimo nos estudos. Então, acabados os estudos, os rapazes continuaram sempre vizinhos, próximos um do outro. Eram passados poucos anos, quando um dia o pai de Pedro morre, e os meses seguintes acabou também, né? Se foi também a mãe, o ragazzo, o menino, né? O rapaz herdou uma fortuna que lhe permitiu viver no luxo. Carlos, que devia trabalhar alegremente, deveram muito para viver. De noite encontrava o amigo e por hora escutava os contos da sua vida aventurosa, plena de sucesso. Logo, Pedro casou-se com uma herdeira muito bela, e daquele momento as festas se seguiam no local. Carlos era sempre convidado. Dele não se podia, certo, fazer a menos. Jovem, sempre mais rico, tinha, porém, no coração um talo que rodeava, uma coisa que não andava bem, que não estava bem. Não tinha nunca ajudado financeiramente o amigo, não lhe tinha nunca feito um presente importante. Carlos não aceitaria nunca
uma espécie de sustento em dinheiro, pensou Pedro. Devo fazer vir uma ideia para dar-lhe uma mão. O vejo tão cansado, trabalha tanto, muito longe da zona em que habitavam os jovens. Estava um magnífico terreno cultivado à vite que Carlos amava muito. Teria podido doar-lhe, mas era verdadeiramente muito caro e, ao fim, Pedro deixou cair aquele pensamento de ajudá-lo com aquela bela terra e se meteu a organizar uma viagem em torno ao mundo para si e a sua jovem mulher. Vejamos agora a outra página. Vocês estão entendendo? Vocês têm pergunta? Vocês devem fazer perguntas, tá? Interagir. Podem escrever, pedir para papai e mamãe escreverem, ou quem, a tia, a professora. Então, durante a ausência, convidou a gestão dele, das suas propriedades, a Carlos. Quer dizer, ele confiou a Carlos a gestão das suas propriedades quando ele foi viajar pelo mundo com a esposa, o Pedro, né? E Carlos ficou cuidando. Pedro confiava em Carlos e confiava cegamente mesmo. Os meus mesmos à disposição tuta, meteu tudo mesmo à disposição. Desculpa, gente, tá em italiano, às vezes confundo aqui. Colocou tudo à disposição mesmo, a sua terra, sem oferecer-lhe, porém, algum salário a mais como compensação pelo seu trabalho extra, não? E como, né, tanta responsabilidade. Quando houve o retorno de Pedro, foi organizada uma grande festa durante a qual o rico proprietário anunciou de ter comprado uma grande medalha de ouro de inestimável valor que portava inscrita, que ele estava, onde estava inscrito o novo nome que teria dado a sua propriedade, e terminou o seu discurso dizendo: apenas terei encontrado a justa colocação para esta medalha, virá ao vosso conhecimento a nova denominação da minha propriedade. O medalhão que uso em um robusto astúcio de pele, uma robusta saco de couro. E os dois amigos encontraram um lugar secreto na casa de Pedro, em que o deixou de modo bem seguro. Algumas semanas depois, Pedro se dá conta. Desculpa. Algumas semanas depois, Pedro se dá conta caiu aqui, me perdi, um minutinho só. Algumas semanas depois.
Umas semanas depois, Pedro se dá conta que a habitação, que era muito antiga, tinha necessidade urgente de uma urgente restauração. O que é restauração? Melhorar, consertar. Uma inteira ala estava caindo, cedendo. Chegaram pessoas espertas com grandes máquinas para resolver, né, curar, consertar a casa. O dia depois, Pedro, querendo recuperar o medalhão, abriu aquela portinha onde tinham escondido o medalhão e o encontrou vazio. De imediato, nele entrou o triste sentimento de suspeitar, e duas vozes opostas dialogavam no seu cérebro. Foi Carlos, é o único que conhece este nosso segredo. E a outra voz dizia: é impossível, Carlos é um homem muito honesto, mais honesto que conheces. Não é um ladro. Soto esteve assim indignado. Fui enganado toda a minha vida. Desculpa, gente, repito, estou lendo do italiano e às vezes eu fui enganado toda a minha vida. Em verdade, Carlos é um canalha. Porém, não é possível. Tantas outras vezes teria podido derrubar-me e nunca o fez. Aí a outra voz falava de novo: não, talvez não me tenha nunca dado conta, e aproveitando da minha confiança, me fez essa coisa feia. Aí a outra voz: sempre fomos muito mais que irmãos. Não posso perder agora a confiança nele. Uma voz dentro de si o maldizia e a outra o protegia. Essa dúvida que se era instalado e rodeava a alma e o provocou uma bruta reação. Se tornou agressivo, insatisfeito e se fechou em si mesmo. Até que um dia se decide a resolver a questão, chamou o amigo e com voz fria e severa lhe disse: se recorda do medalhão que juntos escondemos? Não existe mais. Que você me diz?
Carlos olhou intensamente Pedro nos olhos e disse: Pero é por isso que me chamou. E continuou: tenho muito o que fazer, não tenho tempo para perder, me vou. Enquanto Carlos se saía com passo decidido, a cabeça de Pedro girava sempre mais confusa. Mas depois se parou sobre esse pensamento aqui. Se é Carlos o responsável da subtração da medalha, a culpa é só minha, pois que não dividi com ele a riqueza, como ele dividiu comigo a sua amizade. Sempre gettato in Tátia, eu sempre joguei fora em Fátia, sempre lhe joguei em face os contos dele, minhas gostosas aventuras. Enfim, vou resumir novamente. Eu sempre lhe contei as minhas aventuras, sem perguntar nada que pudesse ajudá-lo a viver com maior tranquilidade. Pedro decidiu de deixar passar o medalhão e encontrar uma solução para ajudar o amigo, pois ele estava bem chateado. O encontrou e disse: te comprarei um vinhedo que tanto amava a qualquer preço. Alguns dias depois, com um ato notarile em mano, um ato de compra em mão, Pedro fez chamar o amigo e o esperou pleno de satisfação no seu salão mais belo. Carlos entrou no quarto, na sala, e seu olhar não era mais aquele de antes. Antes que um dos dois pudesse proferir uma palavra, chegou um operário com uma grande astúcia em mão e disse, com um grande astúcio rovinato em mão, destruído em mão, e disse: eu encontrei esse objeto entre as gavetas do pavimento e provavelmente lhe escorregou quando houve a mudança de material para a construção, a melhoria daquele pavimento, daquelas paredes. Pedro abaixou o olhar e depois alçou os olhos, pleno de água, plenos de lágrima, para o amigo, e o
lhe contou a suspeita que tinha tido. Porém, agradece a Deus, afirmou Carlos, não com convicção, de não ter me confiado isso primeiro, porque te teria tirado um telefone così forte da Spacari, te teria dado um tapa assim, um soco assim forte de quebrar sua fácia da sua face e o meu coração. Pedro não respondeu e, passando-lhe o documento do que tinha comprado, enfim, do terreno, lhe disse: eu comprei